Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Medeiros, preparei mais um esboço de pregação. Hoje preparei um esboço sobre Zaqueu, aquele que desceu daquela árvore para ter o encontro com o Senhor Jesus. Bom, desde já eu quero agradecer a todos os inscritos do nosso canal, você que tem compartilhado nossos vídeos, você que tem aí feito os comentários, que Deus possa abençoar a tua vida, seja bem-vindo em nosso canal. O intuito do nosso trabalho aqui é motivar você que ainda tem dificuldade de preparar os seus esboços. Através desse modelo também você ser motivado a fazer os seus próprios esboços. Até mesmo você que já prega, mas está sem tempo, naquela vida corrida, eu sei como que é isso. Esse esboço vai te ajudar, você pode ampliar também esse esboço aí, tá bom? Apenas para te dar uma força aí. Se esse tipo de conteúdo será relevante para você, não se esqueça, tá bom? Se inscreva no nosso canal, curte e compartilhe esse vídeo. Deixa aí os comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Com certeza você vai ajudar o nosso trabalho e você vai ser retribuído aprendendo aí da palavra do nosso Deus. Vamos então para a tela do nosso computador sobre o famoso e pequeno Zaqueu. Bom, vindo para a tela do nosso computador, vemos aí o tema e o texto bíblico. Primeiro deixa eu ler o texto bíblico, está em Lucas, capítulo 19, versículo 5, está escrito assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha o tema da mensagem que eu coloquei nesse esboço: desça da árvore. Interessante, né? Vamos então para a introdução desse esboço que eu preparei para você. Introdução. Assim como Jesus pousou na casa de Zaqueu, o salvando após o mesmo descer da árvore, assim Jesus quer salvar muitas almas que ainda não decidiram descer de posições que Deus não os colocou. Olha só, queridos, olha como é interessante. Um conselho: antes de preparar qualquer esboço, qualquer estudo bíblico, você precisa aí orar a Deus, pedir para que Deus possa te dar a direção. Você vai usar algumas ferramentas, pesquisas, livros de autoajuda, sobre livros que falam sobre a Bíblia Sagrada, comentários bíblicos, e você vai ali anotar no seu caderno toda a sua pesquisa, monta e cria o seu esboço. Claro que aqui é um esboço bem básico, apenas de 4 tópicos, mas com certeza já vai te ajudar muito. Vamos então para o primeiro tópico desse esboço. Primeiro tópico: desça de onde subiu. Observamos no texto que Jesus pediu para Zaqueu descer depressa de onde o mesmo subiu para ver Jesus de perto. Com esse pedido de Jesus, eu aprendo que muitos não têm um encontro com Jesus, presta atenção, porque não querem descer o nível, que para elas são mais importantes suas posições sociais, etc., né, do que a própria presença do Senhor Jesus Cristo. Observem qual árvore você resolveu subir, e se for preciso descer para ter o encontro com Jesus, desça enquanto ele ainda está te pedindo. Olha que, sinceramente, muito interessante esse primeiro tópico. Desça de onde subiu. Sabemos que Zaqueu subiu na figueira brava, por assim dizer, para ver Jesus de perto. Para ver melhor Jesus, né? Uma visão panorâmica em ver Jesus. Porque ele era pequeno em estatura, havia uma grande multidão sempre rodeando onde Jesus estava, acompanhando Jesus, então em dificultar ele ver Jesus mais de perto. Queria conhecer quem era Jesus de perto, né? Então ele subiu naquela figueira brava, naquela árvore, e ali ele contemplou Jesus. Mas observem bem, não bastaria ele apenas ver Jesus. Ele teria que ter um encontro com Jesus. E para ele ter esse encontro com Jesus, ele teve que fazer o quê? Descer de onde ele subiu. Jesus disse: Zaqueu, olhando para cima, desça depressa, porque hoje convém-me pousar em tua casa. Então qual é a aplicação que eu fiz? Há muitas pessoas que só conhecem Jesus, de ouvir falar, mas não têm intimidade com ele. Não teve um encontro com ele ainda. Por quê? Estão em cima de árvores, posições, muitas coisas isso aqui pode levar. Essa árvore aponta muitas coisas, pessoas que dão prioridade aonde elas estão no momento e esquecem de descer para ter um encontro com o Senhor Jesus. Isso aqui é muito forte, você pode ampliar isso aqui, isso aqui dá uma mensagem, só esse primeiro tópico aqui dá uma mensagem inteira, tá bom? Aqui é apenas uma forma de te motivar e também um vídeo não ficar muito extenso e te cansar aí. Partindo então para o ponto 2. Ponto 2, salvo pela graça. Observamos que pelo comportamento de Zaqueu, por cobrar impostos indevidos, não merecia ser salvo pelo Senhor Jesus. Porém, Jesus resolve, por sua graça, pousar na casa de Zaqueu. Não foi Zaqueu que decidiu descer da árvore. Foi Jesus que pediu: desça depressa. Olha que fantástico isso aqui. Com isso, aprendo que somos salvos pela graça de Jesus, e não porque somos merecedores.
Que possamos sermos eternamente gratos por esta maravilhosa graça. Louvado seja Deus, salvo pela graça. Olha só, Zaqueu não desceu por si próprio. Zaqueu não falou assim: Senhor Jesus, vai lá pousar em minha casa. Não, Jesus chegou até ele e disse: desça depressa, hoje convém, ou seja, é a minha vontade, eu quero, eu decidi pousar na sua casa, ou seja, salvar você e toda a sua casa. Mas para isso, ele teve que descer, né? Ou seja, ele foi salvo pela graça. Jesus foi até o encontro. Claro que Zaqueu fez a parte dele e Jesus fez a parte dele também. Zaqueu teve curiosidade de conhecer Jesus e aceitou descer depressa, sem questionar. É o que ele mais queria. Jesus pousou na sua casa. Então, somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Vamos partir para o ponto 3, mas antes, se você quer aprender o outro esboço, o esboço sobre a mulher encurvada, vou deixar na descrição do vídeo o link sobre o esboço da mulher encurvada, com certeza você vai gostar muito e será abençoado. Claro, depois você entra no link, tá bom? Primeiro, assiste mais os 2 últimos tópicos, vai até o fim desse vídeo, depois você, após assistir esse vídeo, clica no primeiro link da descrição para você aprender um pouquinho sobre a mulher encurvada. Deus vai te abençoar e Deus vai falar com você poderosamente. Partindo então para o ponto 3 desse esboço. Ponto 3. Evangelho é mudança de caráter. Observamos que voluntariamente Zaqueu resolveu mudar seu caráter ao tomar essa atitude. Que atitude? Lucas capítulo 19, verso 8, está escrito assim: levantando-se da mesa Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha só, devemos tomar cuidado com a hipergraça. Devemos tomar cuidado com a hipergraça. O que significa isso? Venha como está e permaneça como está. Isso não é evangelho verdadeiro, que liberta. Cuidado, olha o que eu coloquei aqui, evangelho é mudança de caráter. Observem bem que automaticamente, depois de Jesus estar na casa de Zaqueu, com certeza ele ouviu muitas coisas sobre Jesus ali, então voluntariamente a palavra entrou no coração de Zaqueu. Zaqueu resolve mudar o seu caráter. Lembra, ele era cobrador de impostos, cobrava impostos indevidos. Isso era errado. Mas agora, a palavra de Deus entrou no coração de Zaqueu, as palavras de Jesus entrou no seu coração, que houve uma mudança instantânea. Ele já começa a demonstrar essa mudança. Aonde ele mesmo fala: se eu roubei alguma coisa, né, injustamente, que de fato ele fez, cobrando impostos indevido, agora então ele promete restituir 4 vezes mais. Ou seja, mudança de caráter. Evangelho é mudança de caráter. Cuidado com a hipergraça. O que é hipergraça? Venha como está, permaneça como está. O que é hipergraça? É perdão sem arrependimento. Pessoa querendo ser perdoada por Deus, mas não se arrepende. Isso é hipergraça. Cuidado com a doutrina da hipergraça. A salvação é gratuita sim, só que a graça, presta atenção, não é porque graça não significa que seja de graça. A graça exige obediência. Somos salvos pela obediência, pela fé em Cristo Jesus, obedecendo a palavra de Deus, tá bom? Então não confunda. Claro que a salvação foi de graça em que sentido? Jesus morreu em nosso lugar, era para nós sermos crucificados naquela cruz, mas ele foi crucificado em nosso lugar. Então esse é o favor imerecido, de graça nesse sentido. Mas a graça não anula a obediência. A graça anulou o merecimento, que nós não merecemos. Não sei se você conseguiu compreender sobre a graça. Vamos então partir para o 4º e último tópico. Ponto 4. Jesus tem pressa para salvar. Podemos observar no texto que Jesus teve pressa com Zaqueu, pedindo para descer depressa daquela árvore, pois queria salvar sua alma. Com isso eu aprendo que Deus tem pressa em salvar a humanidade. Porém, muitos ainda estão com o coração endurecidos e Deus quer salvar. 2 Pedro 3,9, a parte final diz assim: não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrepender-se. Então Jesus tem pressa para salvar a humanidade. A vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todas venham ao conhecimento do Evangelho. Paulo escreveu isso aí a Timóteo, falando sobre esse assunto, e baseado também aqui o apóstolo Pedro. Tá bom? Jesus tem pressa para salvar. Vamos fazer então a conclusão desse esboço? Conclusão. Com esse lindo encontro de Jesus na casa de Zaqueu, eu concluo que Jesus quer entrar em sua casa e salvar toda a sua família. Olha que mensagem extraordinária. Simples, rápida, 4 tópicos, mas se você souber trabalhar nela aí, tá bom? Aqui não dá muito tempo para isso, a gente faz um esboço bem resumido só para te ajudar e não ficar o vídeo muito longo e cansativo, tá bom? Deus possa abençoar a tua vida, amplia esse esboço,
com certeza Deus vai te abençoar. Amém? Chegamos no final. Deus abençoe. Até o próximo esboço bíblico, claro, se Deus permitir. Um forte abraço. Até o próximo esboço bíblico.